Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das figuras mais complexas e talvez mais deliberadamente distorcidas da nossa cultura. Com certeza. E não estamos falando daquele adversário arquetípico dos textos religiosos. Não mesmo. É algo muito mais antigo. Estamos falando de uma força, uma espécie de tecnologia da consciência. As fontes que a gente analisou propõem uma releitura bem radical. Uhum. A de que a figura original por trás do nome Satã era, na verdade, uma divindade feminina. Uma divindade de poder imenso, chamada Satana. E é crucial entender isso desde o começo, né? Segundo essa perspectiva, não estamos falando de um personagem de fábula, de um mito. Certo. As fontes apresentam ela como um sistema, uma tecnologia do limiar. O nosso foco aqui vai ser desvendar a função, a parte operativa dessa divindade dos Citas. Um antigo povo das estepes. Exato. A proposta é que ela não era um ser para ser adorado, sabe? Mas uma chave, um método para garantir a soberania da alma na travessia entre os mundos. Perfeito. Então nossa missão hoje é investigar como esse conhecimento, essa sabedoria sobre a navegação consciente entre vida e morte, foi primeiro codificada. Uhum. E depois, aparentemente, apagada de propósito, transformando o que seria uma ferramenta de autonomia num símbolo universal de medo. Exato. Vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, então, as fontes identificam Satana como uma titanesa cita, a mãe das formas. Mas o simbolismo mais forte que aparece é o da mulher ânfora. Sim. Isso não é só uma imagem poética, né? Tem uma função bem específica. Tem uma função totalmente operativa. A chave é entender que ela é o recipiente. A ânfora, aquele vaso antigo, não é um objeto que ela carrega. É uma representação dela mesma. É o corpo dela, a função cósmica dela. As fontes descrevem essa figura como um portal informacional vivo. A alma, quando chega no limiar, entra nesse vaso. Ok. E não é para ser pesada ou julgada por pecados, nada disso. É para passar por um processo muito diferente. Ser conscientemente desmembrada e reorganizada. Pera um pouco. Desmembrada e reorganizada conscientemente. Isso soa, assim, fascinante, mas também um pouco aterrorizante. É a reação natural, eu entendo. Como é que as fontes descrevem isso? É tipo uma destruição? A perspectiva aqui é outra. Não é uma destruição violenta. É uma desconstrução lúcida. Lúcida. Pensa menos num corpo sendo despedaçado e mais, sei lá, como um mestre relojoeiro que desmonta um relógio, peça por peça sobre uma luz forte. Entendi. Ele limpa cada engrenagem, ajusta tudo, otimiza o mecanismo. Agora imagina que o relógio está consciente durante todo o processo. E mais, ele está direcionando o relojoeiro, dizendo, aqui essa peça pode melhorar, ali aquela memória pode ser arquivada. É um ato de engenharia da alma, sabe? Uau. A mulher ânfora é essa oficina sagrada onde o padrão informacional que a gente chama de eu pode ser dissolvido e refeito com total lucidez, com intenção. Entendi. Então é menos um tribunal e mais uma sala de desenvolvimento, mas a própria arquiteta do seu próximo sistema operacional. Exatamente. É um reset que preserva a sabedoria, em vez de apagar tudo. Perfeito. É a suprema tecnologia da metamorfose. O objetivo não é punição ou recompensa. É a continuidade consciente, a evolução do ser. Certo. E se esse processo com Satana é tão deliberado, tão soberano, isso implica que deve existir uma alternativa, que não é assim. Exato. Qual é a opção padrão? Para quem não conhece esse mapa, para quem chega nesse limiar despreparado. E essa é a distinção mais importante que as fontes fazem. Elas contrapõem a tecnologia de Satana, que é essa navegação soberana, a um outro sistema, um sistema de controle, que elas chamam de Satara Eon. Satã Aeon. Se Satana oferece uma engenharia personalizada, o Satana Eon opera como uma reciclagem em massa. O termo Aeon me chama atenção. Não é comum. De onde vem isso? Olha, as fontes parecem pegar o conceito emprestado de tradições como o gnosticismo, sabe? Onde um aeon pode ser uma emanação, uma era cósmica, ou até uma entidade que governa uma esfera da realidade. Ok.
Nesse contexto, o termo é usado para descrever um sistema vasto, quase como uma inteligência artificial cósmica ou uma lei natural que gerencia os ciclos de reencarnação de forma automática. E como funciona essa reciclagem na prática? Ela trata as almas desatentas, que chegam ali sem consciência ou preparo, como insumos. Insumos. Que palavra forte. É um processo passivo. O sistema extrai a energia vital e, o que é crucial, as memórias acumuladas, a sabedoria daquela vida. Certo. E aí reinstancia a consciência num novo ciclo. A metáfora que usam é a de um HD que é completamente formatado antes de ser reutilizado. Então toda a experiência, o aprendizado, se perde para o indivíduo? Se perde. Embora sirva de alimento para o sistema. A soberania é completamente anulada nesse processo. A tecnologia de Satana é, portanto, a fuga consciente dessa roda de esquecimento. É uma ideia bem sombria. Transforma a reencarnação, que muitas vezes é vista como uma jornada de aprendizado, em algo quase industrial, né? Quase uma extração de recursos energéticos. Exatamente. Deixa de ser uma escada evolutiva para virar uma esteira rolante. É isso. E é por isso que, segundo as fontes, o conhecimento de Satana era tão vital. Era o mapa para sair da esteira e tomar o controle do leme. Uau! Uma tecnologia da alma tão poderosa, vinda de um povo nômade das estepes? Como que algo assim não desaparece por completo? A história fica ainda mais interessante aí. Porque as fontes traçam uma linhagem direta disso até mitos que todo mundo conhece. Sim, e a conexão não é tão aleatória quanto parece. O conhecimento foi deliberadamente codificado para sobreviver. As fontes apontam para os Sarmatas, Os Sarmatas. um povo cultural e geneticamente ligado aos Citas, que migrou em massa para a Europa, muitos servindo como cavaleiros de elite no Império Romano, especialmente na Bretanha. Ah, na Bretanha. Eles não levaram só suas habilidades de combate, eles levaram seus mitos. E é aí que Satana, a titanesa das estepes, se transforma na Senhora do Lago das lendas do rei Arthur. Exato. Essa é uma conexão que eu jamais faria. Como que as fontes justificam esse salto? Elas justificam pelo simbolismo operativo, que se manteve intacto. Pensa na Senhora do Lago, de onde ela surge. Da água. Da água, que em inúmeras tradições é o símbolo do inconsciente, do fluxo, do mundo intermediário, o que algumas culturas chamam de bardo. O espaço liminar. Exatamente, o domínio de Satã. E o que ela faz? Ela entrega a Excalibur, a espada, para o herói Arthur. E a espada não é só uma arma, claro. De jeito nenhum. A espada é o símbolo da soberania, da vontade, da capacidade de cortar através da ilusão. É a ferramenta da iniciação, é o conhecimento. A Senhora do Lago, a guardiã do portal, está entregando ao iniciado a tecnologia para ele se tornar mestre do próprio destino. A estrutura do mito é a mesma, sabe? Certo, faz todo sentido. E o grau? Na lenda, a busca pelo Santo Grau é o objetivo final. Como ele se encaixa nisso? O Graal é a peça mais direta do quebra-cabeça. Ele é a própria ânfora. O recipiente. O recipiente, o vaso da transformação. As lendas o descrevem como um cálice que nutre, que cura, que concede a vida eterna. Que é a função da mulher ânfora. É a função da mulher ânfora de Satana. O portal onde a alma é desfeita e refeita, renascendo para uma continuidade consciente. A busca pelo Graal, então, não era por um objeto físico. Era a busca por reativar essa tecnologia interna. Exatamente. Os mitos arturianos, segundo essa leitura, se tornaram um manual de instruções velado sobre essa técnica de travessia lúcida. Preservando o conhecimento de Satanas escondido à vista de todos? Numa das histórias mais famosas do Ocidente. Ok, se essa sabedoria foi tão brilhantemente codificada e preservada, por que ela se perdeu? Por que a gente hoje pensa em Rei Arthur como uma aventura de cavaleiros e não como um guia para a engenharia da alma? Pois é. Isso nos leva ao ponto da grande inversão. Exatamente. As fontes são muito categóricas aqui. A transformação de Satana no Satã, das religiões patriarcais,
Não foi um erro de tradução, nem uma confusão. Foi um projeto. Foi um projeto deliberado de inversão simbólica. E as implicações disso são gigantescas. Porque não se demonizou apenas uma deusa antiga. Não, demonizou-se a própria tecnologia do limiar. A ideia de que um ser humano poderia ter autonomia e soberania sobre sua própria consciência após a morte. Se tornou heresia. A maior das heresias, a guardiã do portal, a facilitadora da metamorfose, foi rebatizada como o adversário, o tentador que leva à perdição. E a serpente, que em tantos mitos antigos, incluindo os associados a Sátana, é símbolo de sabedoria, de cura, de renovação. Foi reescrita como símbolo da tentação, do engano e da queda original. Cada ferramenta da soberania foi sistematicamente virada num símbolo de pecado. E o portal para a autotransformação. Foi trancado, e a figura de Satã foi colocada na porta como um guarda aterrorizante. Qual foi o objetivo disso tudo? Por que apagar esse conhecimento com tanto empenho? Porque sistemas de controle baseados em submissão e julgamento externo não podem coexistir com a soberania individual, né? Claro. Se o objetivo é que as pessoas sigam um mapa dado por uma autoridade externa, com promessa de céu e ameaça de inferno, você não pode deixar que elas descubram que têm a capacidade de desenhar os próprios mapas. E pilotar os próprios navios? Exatamente. O conhecimento sobre como navegar o pós-morte de forma lúcida virou proibido, perigoso. A humanidade perdeu as chaves de casa e foi convencida a morar de aluguel num sistema que não controla. Trazendo tudo isso para hoje. A história é fascinante, mas... E aplicação prática. O que significa hoje? Resgatar Sátana. Com certeza não é começar a adorar uma deusa cita esquecida. De forma alguma. As fontes são claras quanto a isso. O resgate não é um ato de fé ou de religião. É um ato de recuperação de uma capacidade interna. Resgatar Sátana é reassumir a autoria sobre o próprio padrão informacional. É aceitar que a nossa consciência, a nossa identidade, não é algo fixo, sólido, Certo. mas sim um padrão de energia e informação que pode, com disciplina e conhecimento, ser conscientemente desfeito e refeito. Então é sobre se tornar um engenheiro da própria consciência aqui e agora, Isso. em vez de ser só um passageiro passivo esperando para ser reciclado pelo sistema do Satan Ion. Exatamente. É a maestria sobre os processos de dissolução e reconstrução da própria identidade. E a gente não precisa esperar a morte para treinar isso. Não mesmo. Nós passamos por pequenas mortes o tempo todo. O fim de um relacionamento, uma mudança de carreira, superar um vício, desconstruir uma crença limitante. Cada uma dessas experiências é uma chance de praticar a tecnologia da ânfora, permitir que uma versão antiga de nós se dissolva para que a gente possa construir uma nova, mais forte e mais sábia, a partir dos pedaços. Então, a soberania na vida, nessas mini travessias, é o verdadeiro treinamento para a soberania na grande travessia final. É a reivindicação final da soberania sobre o próprio ser, em todos os níveis. Então, o que começou com a figura de uma deusa, de um povo nômade, se revela no final uma profunda tecnologia da alma. Uma sabedoria sobre como navegar conscientemente as fronteiras da nossa existência, que foi intencionalmente escondida, distorcida e transformada de um portal libertador numa prisão de medo. A jornada de Satana, a mulher ânfora, pro Satã adversário, é a crônica de como a gente perdeu as chaves da nossa soberania anímica. E as fontes sugerem que recuperá-las não é sobre acreditar em algo novo. É sobre lembrar e praticar. Exato. Lembrar e praticar uma capacidade inata, através de um trabalho rigoroso de disciplina da consciência. O que nos deixa com um pensamento final para a reflexão. Se o portal feminino, essa tecnologia para transformação consciente, foi tão deliberada e eficientemente obscurecida ao longo da história, que outras capacidades humanas fundamentais podem estar aí adormecidas, rotuladas como mito, magia ou heresia, apenas esperando para serem redescobertas e resgatadas. Ficamos por aqui. Até a próxima.